Olá, seja bem-vindo ao canal Dinamite TV no Máquina do Tempo de hoje. Vamos trazer o grande historiador da nossa cidade, Paulo Tamiaso, para falar um pouco sobre o nascimento de Cordeirópolis. Inscreva-se no canal Dinamite TV no YouTube e saiba em primeira mão de todos os lançamentos. Vamos então com o nosso Máquina do Tempo de hoje. Olá, estamos aqui de volta com a nossa Histórias de Cordeirópolis, falando justamente de Cordeirópolis. A cidade tem mais de 130 anos. Isso foi quando a gente conseguiu encontrar a fundação da cidade. Em 1886, um senhor chamado Manuel Barbosa Guimarães resolveu criar uma igreja e fazer um loteamento em volta, que é o centro da cidade. Esse núcleo ficou durante algum tempo sem nada. Nesse mesmo ano apareceu o primeiro farmacêutico, depois de 2 anos foi implantada a primeira escola, que ficava num prédio onde não é a atual Levi. Depois passou a ter a delegacia logo completa, ou em breve completará mais de 120 anos, 130 anos. Depois passou algum tempo, era só essas 8 ruas do centro, mesmo tinha algumas escolas, as grandes fazendas em volta, Ibicaba, São Francisco, São Joaquim, etc., diversas fazendas. Então aquele núcleozinho servia só para as pessoas que tinham profissões urbanas e que precisavam escoar seus produtos pela estação. E aí, com esse desenvolvimento, foram percebendo que havia necessidade de um cartório para poder registrar as pessoas, para que eles tivessem seus documentos e para fazer as escrituras de compra e venda dos imóveis, sem precisar ir para Limeira ou para Rio Claro. Então, em 1899 foi criado o Cartório de Registro Civil de Cordeirópolis, que agora é dividido em 2 nesse momento. Aí, com o tempo, já desse período, a cidade bastante pequena, com pouca movimentação, tentaram emancipar, tentaram criar um município de Cordeiros. O município de Cordeiro foi tentado em 1902, eles batalharam junto à Assembleia Legislativa, mas não conseguiram. Em 1904 o projeto foi rejeitado. Aí Cordeiro foi seguindo nessa história. Alguns anos antes resolveram ampliar a igreja, que só existia essa igreja matriz de Santo Antônio aí, que também tem mais de 130 anos. Devido ao tamanho pequeno dela, optaram por fazer a primeira ampliação. Essa primeira ampliação foi uma obra feita entre 1906 e 1909. A inauguração contou com a presença do bispo de Campinas, Dom Paulo de Tarso, que ficou 2 dias na cidade para prestigiar a comunidade. Aí, passando mais um tempo, optaram por escolher Cordeiro como um local para se fazer o plantio de amoreiras. É uma experiência que estavam tentando naquela época, que visava substituir a seda que era importada do exterior a preço muito caro. Então resolveram criar um plantio de amoreiras para o bicho da seda comer e fazer o fiozinho. Esse bicho da seda em forma de casulo era enviado para Campinas para ser depois feito o tecido. E essa empresa, essa chamada Indústria de Seda Nacional, ela pegou áreas atualmente chamadas da Vila Nova Brasília, mais ou menos 10 alqueires, da família do capitão João Luque e outros proprietários, para fazer exatamente o plantio de amoreiras para o bicho da seda. Passou mais alguns anos, eles viram aqui, os proprietários, que o café não estava dando muito dinheiro, então a segunda opção foi fazer o quê? Criar uma plantação de laranja, um sistema de plantação de laranja inicial para poder depois se expandir como foi feito nos anos seguintes. Então, em função disso, a gente tem a estação experimental, que já falamos em outra oportunidade, mas vai dentro da ideia que os fazendeiros da época e os políticos da época de criar alternativas
que dessem mais lucro do que o café, que estava tendo um pouco de prejuízo. Aí, nesse meio tempo, pela primeira vez, houve uma iniciativa de criar uma tecelagem. Essa tecelagem foi feita em função da estrutura que já existia do bicho da seda, do plantio das amoreiras e de outra instalação que havia em Rio Claro. Em 1934, criaram a empresa chamada Fioceda, depois se transformou ali na antiga Torção Cordeiro, que fica ali na Rua Carlos Gomes, onde tem um prédio nesse momento com os cavalos na porta lá. Então, com o tempo, a partir dessa época, a cidade passou a ter algumas fábricas de tecelagem. Então, ficou conhecido durante muito tempo como uma cidade que trabalhava com seda. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma iniciativa em que criaram uma fábrica de papel. Veio um empresário acho que do Mato Grosso, de outro estado, ele falou, não, eu preciso de um local para criar uma fábrica de papel e cartolina, a famosa papel e cartolina Saad, que talvez, não sei se algumas pessoas tenham lembrança, mas ela fica onde atualmente é uma fábrica de papel chamada Ramenzoni. Antes dessa fábrica de cartolina Saad, existia uma fábrica de fogos. Durante muito tempo, parece que Cordeiro era o local onde todo mundo queria fazer fábrica de fogos. Então, como a gente já pesquisou bastante tempo, existia uma fábrica ali perto do campo do Juventus, existia outra fábrica pela área da Vila Butião e existiu essa outra fábrica onde atualmente é essa fábrica de papel. Todas as fábricas explodiram com direito a mortos e feridos, com direito a reportagens em jornais de São Paulo, que eu consegui encontrar todas. Então, durante muito tempo, os proprietários dessas empresas ficaram famosos por ser hábeis, mas não deixaram de evitar que todas as fábricas explodissem. Depois da década de 30, a última tentativa de se fazer uma fábrica de fogos com a legislação da época que exigia autorização do Ministério do Exército, exigia um monte de coisas que não havia antigamente, era da família Baroni de Campinas, que fez ali próximo ao Campo do Juventus, como eu já falei. Então, em algum momento, você tinha uma cidade que era envolvida por grandes fazendas de café, plantações de laranja, inclusive no Cascalho, e você tinha essas indústrias de tecelagem e de papel, que durante muito tempo, como eu já comentei nos meus livros, eles permitiam com que todos os filhos das famílias tivessem emprego. Os homens trabalhavam na fábrica de papel, as mulheres trabalhavam na fábrica de tecelagem, todos os tipos de torção, tecelagem, fiação. Então, isso foi o que permitiu o desenvolvimento da cidade durante muito tempo. Só depois de que tudo isso aí tivesse estabelecido, foi conseguido a emancipação. Quer dizer, Corderópolis pôde se emancipar de Limeira, porque desde 1886, 1890, ela era um povoado, um distrito, uma área que se vinculava a Limeira pela questão política, pela questão administrativa, não tinha nenhuma autonomia de gerenciamento dos recursos. Então, a partir de 48, foi conseguida essa emancipação. Então, a partir desse momento, o município de Corderópolis teria condições de gerir seus próprios impostos, arrecadar os impostos para serem investidos no seu próprio território e depois fazer as obras necessárias para a melhoria da comunidade. Então, como a gente vê, só a partir desse momento a gente conseguiu ver um pouco de progresso em diversas áreas da cidade. Por exemplo, a pavimentação da cidade só passou a estar completa na década de 50. O abastecimento de água, ele existia desde a época da represa do Cascalho, que é de 1913, mas ele só foi estendido completamente para a área urbana entre as décadas de 30 e 40. Com a prefeitura, com a emancipação, todos os bairros que foram sendo criados também foram providos de água. Mas o tratamento de água só passou a existir na década de 70, porque não havia tecnologia, ou pelo menos essa tecnologia não era acessível para Corderópolis. Então, em Limeira, na década de 60, como já falamos em outra oportunidade, a represa de Cascalho abasteceu Limeira até a década de 60, quando ela trocou o sistema de abastecimento dela pela estação que está na margem da rodovia Anguera. Corderópolis só conseguiu, na década de 70, 71, 72, fazer esse tratamento de água que está situado ali na Baixada, próximo do cemitério, na Avenida da Saudade.
Então vê-se que até a década de 70 é importante. Na década de 60 para 70, Coreirópolis ela era uma cidade muito menor do que agora, uma cidade extremamente rural, uma cidade com muitas escolas de fazendas, muitas estruturas de fazendas, e só a partir da década de 70 é que a cidade passou a ter uma população urbana maior que a rural. Então, você via o mapa da cidade, ele era um pequeno núcleo bastante reduzido e que estava envolvido por grandes fazendas muito fortes, de grande produção e que mantinha essa força até essa época. Com a mudança do país e com o desenvolvimento industrial que o Estado de São Paulo teve, a cidade também resolveu investir em políticas industriais. Então, a primeira vez em que a cidade pensou em atrair indústrias para poder aumentar a renda, para poder gerar mais empregos, foi na década de 60, na abertura da Nova Brasília, quando foi reservado alguns locais do loteamento para atração de indústrias. Na década de 70 também foi criado o Distrito Industrial 1, que fica à margem da rodovia Anguera, próxima da Washington Luiz, e que atraiu empresas de grande porte, inclusive tem algumas que se encontram no mesmo local até agora. Depois, na década de 80, foi feita uma nova iniciativa de industrialização, mas aí ficou vinculado a pequenas empresas da cidade e da região e que está próximo à rodovia Washington Luiz. E nesse momento todo da história de Coreirópolis se percebe que eles tiveram que lutar por muito tempo para ter escolas. O grupo escolar, Coronel Zé Levi, chamado Grupo Escolar de Cordeiro, só começou a ser construído na década de 20 e praticamente até a década de 50 era só essa estrutura. Quem precisava estudar a partir do ginásio ou do ensino fundamental de segunda parte tinha que ir para as cidades da região, porque a cidade não tinha ginásio. Esse ginásio só foi conseguido há 60 anos atrás com a criação daquele local que agora se chama Escola Estadual Jamil Brown Saad. E o próprio ginásio estadual só se transformou em colégio, o segundo grau, ensino médio, na década de 70. Portanto, todos os moradores da cidade que quisessem ter uma continuação de estudo nesse período, na década de 70 até 71, 72, ele tinha que obrigatoriamente ir para outra cidade, porque aqui não havia escolas de ensino médio. Como já foi também comentado na anterioridade, existia a famosa jardineira, que era o início do transporte escolar, que tinha horários de entrada e de saída para levar os estudantes interessados que frequentassem as aulas em Limeira. Então o que a gente percebe é que nesses anos a cidade começou praticamente sem estrutura nenhuma. O seu Manuel Barbosa Guimarães, que teve a ideia de criar a Capela de Santo Antônio dos Cordeiros, nunca pensou, com certeza, que 70 anos depois, muito tempo depois, a cidade se tornaria extremamente diferente do que era. Então é isso que a gente quer dizer. Mesmo que demore um pouco, a cidade vai ter seu crescimento, a cidade se transforma, ela melhora e com o trabalho de todos e ação governamental, ela pode ser diferente e pode atender às necessidades de todos. Canal Dinamite. Canal Dinamite. Canal Dinamite. Se liga no Canal Dinamite. Curta, siga e compartilhe. @Canal Dinamite. @Canal Dinamite.